pessoal, bom dia. Eu sou o professor Roque, sou professor de biologia e na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fatores abióticos. Bem, fatores abióticos entram na parte da biologia, que é a ecologia, né? Quando você estudou ecologia e o professor falou sobre ecossistemas com vocês, ele disse que um ecossistema é formado por fatores bióticos e fatores abióticos. O que seriam os fatores bióticos? Seriam os fatores com vida, ou seja, os seres vivos que estão envolvidos naquele ecossistema, as plantas, os animais, bactérias e fungos. E o que são fatores abióticos? Fatores abióticos são elementos sem vida que interferem diretamente na presença dos seres vivos dentro de um ecossistema. Por exemplo, temperatura, salinidade, pressão. Esses são exemplos de fatores abióticos e nós vamos falar como os seres vivos são classificados de acordo com esses fatores. Certo? Então, olha só, em ecologia, fatores abióticos são todas as influências que os seres vivos passam a receber de um ecossistema, derivados de aspectos físicos, químicos, físico-químicos do ambiente, tal como a luz, temperatura, salinidade e outros, como eu disse para vocês. Certo? Já os fatores bióticos são aqueles elementos vivos do ecossistema. E os fatores abióticos, os fatores bióticos, ou seja, os fatores com vida, eles são totalmente dependentes dos fatores abióticos, ou seja, um ser vivo só está dentro daquele ecossistema porque ele é adaptado àquelas condições abióticas que aquele ecossistema proporciona, certo? Bem, o primeiro fator abiótico que nós vamos discutir é o fator temperatura. Bem, de acordo com os seres vivos são divididos em dois grupos de acordo com a temperatura. O ser vivo pode ser homeotérmico, também chamado de endotérmico, ou heterotérmico, também conhecido como psilotérmico. O que é um ser vivo homeotérmico? É um ser vivo que apresenta temperatura corporal constante, né? A temperatura corporal é sempre a mesma. Independente do local onde ele vai, ele tem como controlar a sua própria temperatura, certo? Então os animais homeotérmicos são animais que controlam a própria temperatura, são animais conhecidos como animais de sangue quente. Enquanto os animais heterotérmicos, também chamados de psilotérmicos, ou você pode encontrar ectotérmicos também, são animais que não controlam a própria temperatura, ou seja, a temperatura, o metabolismo do corpo desses seres vivos depende do ambiente. Eles não possuem temperatura corporal constante, certo? Bem, e quem são os seres vivos homeotérmicos? Os seres vivos homeotérmicos nesse planeta são os mamíferos, certo? Que tem os pelos aí para controle da temperatura, as glândulas sudoríparas, o sistema cardiovascular influencia muito no controle da temperatura dos seres vivos. Então os mamíferos são homeotérmicos e também nós temos as aves, como seres vivos homeotérmicos nesse planeta, certo? Todos os outros seres vivos desse planeta são seres vivos psilotérmicos, não controlam a própria temperatura corporal. Os únicos seres vivos homeotérmicos são os mamíferos e as aves, que através de suas estruturas corporais conseguem controlar a sua temperatura, certo? Então aqui ó, exemplos de mamíferos, né? Nós temos os pelos, sistema cardiovascular, glândulas sudoríparas, a gordura que fica na parte mais interna da pele, chamada de hipoderme, fica em volta de todo o corpo, é um isolante térmico, é um fator que está diretamente relacionado ao controle da temperatura corporal, certo? Né? Então o ser humano também é um ser vivo homeotérmico, né? Controla a própria temperatura. Né? Você pode ver que você sua, né? Você tem uma vasodilatação das artérias quando você faz alguma atividade física. Isso para quê? Para manter sua temperatura corporal sempre estável, para que o funcionamento do seu organismo não seja desestabilizado por essa variação de temperatura. Bem, aqui já temos um exemplo de animal psilotérmico, ou seja, heterotérmico, que é um anfíbio, no caso aqui uma perereca, certo? Esse animal, ele não controla a própria temperatura, ele é um animal de sangue frio. A temperatura do ambiente influencia diretamente no seu metabolismo, certo? Quanto maior a temperatura, maior o metabolismo. Quanto menor a temperatura, menor o metabolismo. Só lembrando que metabolismo é o conjunto de reações químicas que existe dentro de um organismo, né? A respiração, a digestão,
Tudo é controlado por reações químicas, e o conjunto de todas as reações químicas é chamado de metabolismo. Então, nos seres vivos pecilotérmicos, que são todos os outros animais, sem ser os mamíferos e as aves, esses animais dependem da temperatura do ambiente. O seu metabolismo depende da temperatura do ambiente, certo? Aqui é o exemplo de um réptil. Réptil também é um animal psilotérmico, não controla a própria temperatura, é um animal de sangue frio, certo? E a temperatura do ambiente controla diretamente o seu metabolismo, certo? Os peixes são animais também psilotérmicos, não controlam a própria temperatura, animais de sangue frio. Quando a temperatura está alta, o metabolismo está alto. Quando a temperatura está baixa, o metabolismo está baixo. Isso está diretamente relacionado às enzimas, né, que o controle dessas enzimas está na temperatura, muitas delas, certo? E nós temos exemplo aqui dos insetos, né? Você já deve ter visto que inseto, quando você acende a luz, o inseto vai em direção à luz. Por que o inseto vai em direção à luz? Porque a luz é fonte de calor. E ele, como não controla a própria temperatura, ele depende do calor para que o seu metabolismo continue ocorrendo, certo? Então a mosca vai em direção à luz, o réptil fica tomando sol, o jacaré tomando sol. Por quê? Porque esses animais são animais de sangue frio. A temperatura do ambiente influencia no seu metabolismo. Ele não controla a própria temperatura, certo? Os insetos também são animais psilotérmicos, de acordo com a temperatura. Alguns animais psilotérmicos, homeotérmicos, eles realizam um processo chamado de hibernação. Hibernação é a diminuição do metabolismo do ser vivo para ele conseguir suportar condições climáticas adversas, certo? Você já deve ter ouvido falar que os ursos hibernam, certo? São vários animais que fazem esse processo de hibernação. Por exemplo, aqui tem uma raposa do Ártico, ela passa praticamente todo o inverno hibernando, ou seja, ela reduz o seu metabolismo para conseguir suportar essa temperatura muito baixa e a escassez de alimento característica do inverno, certo? Os morcegos também eles fazem hibernação para suportar a época de menor quantidade de alimento disponível. Eles hibernam, reduzindo o seu metabolismo, assim conseguem sobreviver, suportar essas condições climáticas tão adversas, características do inverno, certo? Bem, já a estivação é uma outra estratégia utilizada pelos seres vivos para diminuir a quantidade de energia gasta, certo? Em forma de calor. No caso, é a diminuição da atividade vital. O ser vivo, normalmente, ele já tem o metabolismo reduzido, certo? Isso para que ele não perca muita energia. Exemplo de seres vivos que fazem a estivação são, por exemplo, os quelônios, né? Se movimentando vagarosamente, certo? Eles conseguem sobreviver nessas condições de clima quente sem perder muito calor para o ambiente, que é a principal forma porque os seres vivos perdem energia em forma de calor, certo? Alguns outros seres vivos utilizam outras estratégias. Por exemplo, as aves migratórias, quando as condições ambientais não são favoráveis, elas migram para outras partes do mundo, outros continentes, onde a temperatura está mais agradável, onde a temperatura disponibiliza uma maior quantidade de alimento, certo? Então muitas aves, quando chega o inverno, eles vão para outro hemisfério, certo? Onde é verão, onde tem calor, onde a fartura de alimento é maior, e assim eles vão migrando de um lugar para o outro e assim conseguindo sobreviver às diferentes condições climáticas oferecidas pelo nosso planeta. Bem, outros seres vivos, quando a temperatura ambiental, quando o ambiente se torna desfavorável para a sua sobrevivência, ele entra em processo de latência. O que é isso? É a redução do metabolismo para quase zero, onde o ser vivo consegue permanecer vivo apesar do seu metabolismo estar extremamente baixo. Vários seres vivos realizam esse processo de latência, né? Como exemplo aqui, algumas sementes. Algumas sementes só começam o seu processo de germinação, só iniciam a germinação após a chamada quebra da dormência. Então ela permanece dormente, certo? Permanece sem metabolismo até que as condições naturais se tornem favoráveis para a germinação. Isso é vida latente, ela permanece ali
certo? Só consumindo os nutrientes que existem dentro da semente, e assim ela só vai germinar quando as condições ambientais estiverem favoráveis, certo? Bem, outro ser vivo que faz, que tem essa estratégia de vida latente são as bactérias. As bactérias, elas conseguem suportar diferentes variações, conseguem suportar variações climáticas adversas. Quando a temperatura, a condição climática não está favorável, elas simplesmente criam uma cápsula, ela se encapsula, certo? Seu metabolismo abaixa, certo? Completamente, e ela permanece latente. Quando as condições ambientais se tornarem favoráveis, ela sai dessa cápsula e começa a se multiplicar e a ocupar o ambiente, certo? É uma estratégia de sobrevivência chamada de vida latente. Bem, de acordo com a pressão também é um fator abiótico muito importante para os seres vivos. De acordo com a pressão, os seres vivos são classificados em seres vivos euribáricos, que são aqueles que suportam grandes variações de pressão. Por exemplo, como você tem algumas baleias que vão até a superfície e depois vão até as profundezas do oceano, suportando grandes variações de pressão, certo? Ou o ser vivo pode ser estenobárico, são aqueles que não suportam grandes variações de pressão. O ser humano, por exemplo, alguns animais, não suportam grandes variações de pressão. Então, esse sistema de classificação é utilizado para representar diferentes seres vivos adaptados a condições de pressão diferentes. Euribáricos são aqueles que suportam grandes variações de pressão, e estenobáricos, aqueles que não suportam grandes variações de pressão. Bem, de acordo com a salinidade também é um fator abiótico que pode interferir na sobrevivência de alguns seres vivos dentro do ecossistema, certo? A salinidade ela pode permitir ou não a sobrevivência de alguns seres vivos. De acordo com a salinidade, os seres vivos são divididos em eurissalinos, são aqueles que suportam grandes variações de salinidades, e estenosalinos são aqueles que não suportam grandes variações de salinidade. Por exemplo, aqui eu tenho essa planta chamada de mangue, uma planta bem conhecida na costa brasileira, certo? E o mangue é uma planta que consegue suportar variações de salinidade, é uma planta que consegue suportar uma grande quantidade de sal no ambiente que ela vive, certo? Por quê? Ela tem glândulas na sua folha, ela tem estruturas na sua folha que fazem a excreção desse excesso de sal que existe no ambiente, né? Por que no manguezal você encontra poucas espécies de plantas? Porque poucas plantas conseguem suportar essa salinidade característica do manguezal, que é esse ecossistema intermediário entre o ecossistema marítimo e o ecossistema terrestre, certo? Bem, a umidade, ou seja, a quantidade de água em forma de vapor existente no ar, também pode condicionar a sobrevivência de alguns seres vivos, né? De acordo com a umidade, os seres vivos eles são classificados em xerófitos, no caso os vegetais. O que é uma planta xerófita? Uma planta xerófita ou xeromórfica é uma planta que é adaptada morfologicamente ao clima seco, né? Nós temos as plantas higrófitas, são plantas que sobrevivem em áreas úmidas, por exemplo, os musgos. Nós temos as plantas mesófitas, que são vegetais que vivem em áreas mais ou menos úmidas, que são grande parte das plantas que nós conhecemos. As plantas hidrófitas, que são vegetais que vivem na água, como o água-pé, por exemplo. E nós temos as plantas tropófitas, que são plantas que suportam grandes variações de umidade. São vários tipos de espécies que existem no nosso planeta. Bem, aqui eu tenho um exemplo de uma planta xerófita, bem conhecida, que é o cactus. O cactus ele consegue suportar temperaturas muito elevadas. Por quê? Porque ele tem características anatômicas que permitem essa sobrevivência. Por exemplo, o cacto reduziu suas folhas em espinhos. Para quê? Isso para reduzir o seu tamanho e evitar a perda de água por transpiração, que é a maior forma que os seres vivos perdem água para o ambiente, é através da transpiração. Então, transformando suas folhas em espinhos, o cacto evita de perder água por transpiração, certo? E ele também tem a capacidade de armazenar uma grande quantidade de água no interior da planta. Isso faz com que ele consiga suportar a estiagem, né? Que é a falta de chuva durante vários meses, certo? Aqui nós temos o exemplo de plantas aquáticas, algumas delas
E todas as plantas, dependendo do local onde elas vivem, elas têm adaptações morfológicas para sobreviverem nessas diferentes condições ambientais, de acordo com a umidade, certo? Então, para finalizar, o clima é o conjunto de fatores abióticos, né, que nós falamos aí. O conjunto de todos esses fatores abióticos que a gente falou, dá-se o nome de clima, certo? E os seres vivos eurobiontes são aqueles seres vivos que suportam grandes variações climáticas, enquanto aqueles seres vivos chamados de stenobiontes são seres vivos que não suportam grandes variações climáticas, ou seja, não suportam grandes variações de fatores abióticos dentro do ecossistema, certo? Então, muito obrigado. Tchau.